Olá, galerinha do quarto ano 1. Tudo jóia? Então tá bom. Dando continuidade nas nossas aulas online, agora de Geografia do módulo 3. Nós vimos no início sobre plantas. Lembram? Plantas de comer? Não, plantas de casa. Como nós podemos fazer uma representação de uma cidade, de um lugar, da nossa casa, através de uma planta, desenhando seus espaços físicos. Lembra? Foi até solicitado para vocês fazer a planta da casa de vocês na lição de casa. Colocar a cozinha, a sala, o quarto, todos os cômodos. Isso daqui chama-se planta de uma casa. Só que também tem a planta de uma cidade, de um monumento histórico, por exemplo, um museu. Algumas instituições federais também têm a planta de como funciona, como funciona o seguinte, onde que está localizado a recepção, o estoque, tal lugar, o almoxarifado. Então, esses lugares precisam ter uma planta que fica guardadinha, certo? Geralmente, as pessoas também têm as plantas da sua casa, que é exigido durante as construções, no período de construção. Aqui, plantas também de uma cidade. Dando continuidade, nós vamos aqui agora para a página 92, que está falando sobre a rosa dos ventos. O que é a rosa dos ventos? É um símbolo utilizado até hoje na grande maioria dos mapas. Os mapas, olha só, com o desenvolvimento da cartografia, que foi os mapas, que nós já vimos, como é que eles se localizavam antes, no início das civilizações, como que os homens se localizavam antes? Pelas estrelas, pelo sol, e depois foi criado o quê? A bússola, que eles se localizavam através dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Aqui, observando a figura aqui desse menininho, olha só, o braço direito dele está apontado para o leste, que é onde o sol nasce. Se o braço direito dele está apontado para o leste, o braço esquerdo está a oeste. E na frente, o norte e atrás o sul. Essa experiência todos vocês podem fazer aí qualquer dia no período da manhã, levantando cedo aí, dá para ir, vai no quintal de casa ou vai ali na calçada, procura de manhã aonde está o sol. Ah, bom, o sol está para cá. Então você já vai ter um direcionamento. Aponte o seu braço direito para o sol ali no período logo de manhã, que você vai ver nesse lado, nessa região do seu bairro, é o quê? O leste. Para cá vai ser o oeste, à sua frente terá o norte e atrás é a região sul do seu bairro, da sua cidade. Isso foi muito importante antes de começar a ter os mapas, principalmente lá quando a humanidade começou a navegar, fazer as grandes navegações de descobertas de outros continentes. Então, os pontos cardeais estão definidos por leste, representado pela letra L, oeste pela letra O, norte N e o sul pela letra S. A rosa dos ventos é um símbolo usado em diversos mapas, só que ele não traz só os pontos cardeais, ele traz consigo os pontos colaterais. O que são os pontos colaterais? São as regiões, são os pontos que se encontram entre os pontos cardeais. Vamos observar aqui? Olha só, o ponto colateral aqui, ó, o nordeste, ele vai estar quem? Entre o norte e o leste. Olha aqui, ó, o nordeste aqui. O sudeste, ele vai estar no meio de dois pontos cardeais. Vai estar no meio do leste e do sul. Olha só aqui, ó, o sudoeste, ele vai estar no meio de dois pontos cardeais, o sul e o oeste. Aqui agora, o noroeste também está aqui no meio do norte e do oeste. Os pontos colaterais
é mais fácil nós ouvirmos falar dele quando nós estamos assistindo o telejornal, que quando vem a previsão do tempo, que a jornalista, repórter fala, olha, terá chuva no nordeste do Brasil, nós aqui em São Paulo, a região sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, terá aqui uma grande massa de ar quente. Então nós ouvimos muito falar dos pontos colaterais na previsão do tempo que passa na TV. Então a rosa dos ventos ela é composta pelos pontos cardeais e pelos pontos colaterais. E para que eles servem mesmo? Aqui dentro aqui dos mapas, localização, certo? Quando você ouvir, lá no nordeste do Brasil tal coisa, você já sabe mais ou menos em qual região, quais são os estados que compreendem essa região aqui, tá? A escala cartográfica, olha só, a escala cartográfica, para que ela serve? É quando uma região é representada num mapa ou numa planta, ela é representada num tamanho reduzido. Lembra que foi pedido para vocês, foi solicitado para vocês fazer a planta da casa na folha sulfite? Ou mesmo aqui, olha aqui, está no tamanho real da casa? Não, e nem tem como. Então a escala cartográfica é isso. É para você, é quando a gente reduz determinada região, casa, pode ser um estado, um país, ou mesmo lá que nós já estudamos lá na questão dos mapas lá, né, em geografia antes. Nos primeiros modos, a diferença do planisfério e a diferença do globo terrestre, né? Então, os mapas, eles estão em que forma, então? No planisfério. A região é desenhada em tamanho, o mapa ou a planta em tamanho reduzido. Outra característica aqui da escala cartográfica, aqui, ó, vocês vão ver, observar aqui, ó. Olha aqui o tamanho que está esse e o tamanho que está aqui. O de cima, ela está menor. Então, aqui, olha só, aqui, essa região aqui do bairro da Beatriz, aqui da menininha, aqui, ó, vocês vão observar aqui na legenda onde a professora colocou aqui, ó, o dedo, tá vendo? Esse mapa, ele foi reduzido aqui, ó, mais ou menos em 50 vezes. É a redução. Então, é aqui que vocês vão achar. Qual foi a medida que foi reduzido isso? Foi reduzido aqui, ó, para 50 metros. Aqui que está maior, olha só, em 25. Vocês estão vendo? Quanto menos a gente reduz, maior fica o local, mais amplo vai ficar o local, o mapa, para se observar. Já aqui na escala cartográfica, quantas vezes o mapa foi reduzido? Na escala numérica, aqui é interessante vocês usarem aqui, ó, a régua. Agora a professora vai vir aqui pertinho para vocês observarem aqui, ó. A escala numérica, ela vai aparecer bem aqui, assim, ó, exatamente aqui nos mapas. Eu vou explicar agora para vocês, ó. Nas plantas das páginas ao lado, as escalas numéricas seriam aqui, ó, 5/1000, ou seja, foi reduzido aqui de acordo com o centímetro, certo? O número à direita indica quantas vezes a distância foi reduzida para a produção da planta. Então, ou seja, aqui, ó, a distância aqui foi reduzida em 50 metros para a produção dessa planta. Aqui foi reduzido para 25 metros. Certo? Dando continuidade. Quando a proporção entre a realidade e o que é representado em um mapa ou uma planta é mantida, podemos obter diversas informações. Neste caso, podemos descobrir, por exemplo, a distância real entre a casa, aqui, ó, no caso aqui da Beatriz, e a escola. Para se fazer aqui, gente, a distância da casa da Beatriz e da escola, vocês vão utilizar a régua. Então, essa utilização da régua vai continuar aqui. Aqui no mapa, tá vendo? Aqui está dizendo aqui no mapa, por exemplo, 160 quilômetros, equivale a 1 centímetro da régua. Estão vendo aqui? Então, vamos ver, olha só. Aqui nessa primeira atividade aqui, para ficar um pouco mais claro para vocês.
Com auxílio de uma régua, meça as plantas 1 e 2, a distância entre a casa da Beatriz e da escola. Quais são essas distâncias nas plantas? Vocês vão perceber que aqui, ó, na 1 aqui, vai ter uma distância aqui, ó, daqui aqui, de 5 centímetros. Já aqui embaixo, vocês se colocarem a régua, vocês vão ver que a distância é maior. Só colocar a régua para medir, tá? Então, da planta 1 aqui eu já falei. Só colocar a régua aqui, entre a palavrinha escola e casa de Beatriz, que vocês vão descobrir 5 centímetros. E aqui na 2? Utilizem a régua, certo? Porque as distâncias são diferentes em cada planta. Por quê? Porque aqui, ó, a escala cartográfica de uma e de outra são escalas o quê? Diferentes, né? Aqui foi reduzido aqui, ó, para 50 e aqui para 25, certo? Então tá. Então a escala do mapa, aqui, agora vamos observar aqui, ó, o exercício 3, atividade 3 aqui, ó. A escala desse mapa indica que cada 1 centímetro corresponde a quantos quilômetros? Tá aqui. Toda vez que vocês precisarem descobrir, vocês vão pegar aqui, todo o mapa traz essa indicação. Coloque a régua. Na grande maioria das vezes, turma, vai ser de 1 centímetro mesmo, tá? Qual é a distância entre a Miranda e Campos? São 2 cidades aqui, tá? Para você saber a distância de uma cidade ou outra, você vai colocar a régua. Se der 1 centímetro, você vai olhar aqui a resposta. Se der 2 centímetros, você vai fazer esse valor aqui vezes 2, ok? Então, dando continuidade aqui aos tipos de mapas. Olha só, nós temos um mapa político. O mapa político do Brasil, ele traz a divisão dos estados, tá? Já o mapa físico, ele traz as características físicas mesmo do Brasil. Questão de rios, relevos, a questão se tem mais água, se é uma região mais seca, se é uma região com mais flor, com mais plantas. Então, o mapa físico é isso. Agora, já um outro tipo de mapa, o mapa temático, ele pode, por exemplo, localizar recursos minerais e energéticos do Brasil, como o flúor, fósforo, alumínio, gás natural, chumbo, cobre, certo? Aqui, ó. Então, aqui, esse módulo trouxe aqui 3 tipos de mapa pra gente. O político, que divide os estados, o físico, que são as características, e os recursos minerais e energéticos, que são os minerais que nós temos aqui, minerais naturais existentes no território, na terra aqui no Brasil. Para relembrar, é muito importante esse para relembrar. Olha, num mapa, o que precisa conter? O título, que apresenta o assunto tratado, a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais e colaterais, a escala, que indica a proporção em que está representado em relação ao tamanho real, enquanto foi reduzido esse mapa, a legenda, para explicar os significados dos símbolos. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, a legenda, a fonte, que indica de onde foram tiradas essas informações, certo? Agora aqui, ó, na página 100, tem um exercíciozinho aqui super bacana, para quê? Vocês vão pegar a rosa dos ventos e localizar aqui, imaginar ela aqui, ó, até mesmo pode desenhar com um lápis, bem no centro aqui, desse mapa aqui do Brasil, para vocês obterem as informações. Você colocando a rosa dos ventos aqui, por exemplo, colocando o estado ao norte do Mato Grosso aqui, o MT. Qual o estado que vai estar ao norte dele? Aqui, ó, vai ser o Pará. Estado leste de Goiás, localiza aqui o estado de Goiás. Quem que vai estar a leste? Minas Gerais. Olha só, o estado a noroeste de Rondônia, localiza aqui o noroeste. Quem que vai estar ao noroeste? O Amazonas. Estado sul ao Pará, Santa Catarina, ok? E aqui, ó, também um outro exercíciozinho, só para vocês aqui completarem quais são as partes de um mapa,
Ok, turminha? Então vamos encerrando por aqui o módulo 3 e nós já vamos para o módulo 4. Então, turminha, continuando aqui na disciplina de Geografia, agora nós vamos para o módulo 4 no continente americano. A professora vai falar como que ele é composto esse continente americano e como que se deu a ocupação dele, como que foi feito isso, né? Então, a partir do século XV, após a chegada das grandes navegações, começou a se explorar metais, pedras preciosas, e foram encontradas muitas matérias-primas aqui, né, no nosso continente. Tanto os africanos como os indígenas foram forçados a trabalhar nas lavouras e na mineração, que era a extração de materiais, de minerais que nós temos no solo. Ouro, alumínio, diversos metais que nós temos aí. Então, quando eles chegaram aqui, quem eram os primeiros habitantes que tinham aqui? Os índios. Trouxeram os negros da África e foram escravizados também juntamente com os índios, que, né, alguns lutaram, resistiram, não foram, por isso foram trazendo os negros da África para serem escravizados, utilizar essa mão de obra escrava aqui no Brasil para trabalhar para eles, tá? Aqui nessa primeira imagem aqui, ó, representa bem o início disso daqui, de como que foi essa escravidão, e ela foi no continente americano todo, tá? Então aqui, o nosso continente, ele é dividido aqui em 3 partes. Em América do Norte, América Central e América do Sul. Então, quem compõe aqui, ó, os países aqui, ó, da América do Norte? Quem são que fica lá na América do Norte? Canadá, Estados Unidos e México. A Groenlândia, ela não faz parte da América do Norte, certo? Ela não faz parte do continente americano, ela está do lado da Dinamarca, ela faz parte da Europa, a Groenlândia. Aqui, dando continuidade, a América Central, gente. A América Central, ela tem muitos países, ela tem diversos países ali junto, e principalmente os países insulares. Que são esses países? São países pequenos que eles formam ali, ó, um grupo de países, são pequenas ilhas. Então, esses são os países insulares, como Cuba, Jamaica, Haiti, eles são localizados na América Central. E as principais atividades econômicas deles é a agricultura e o turismo, aqui dessa região aqui da América Central, tá? Então, continuando aqui, ó, ela está localizada, a América Central, numa área de altas temperaturas. Ela está entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, que nós já vimos lá no início do módulo 1 e 2, né? Tem muitas praias, né, nesses países, e além do turismo, a agricultura também predomina bastante. Eles cultivam café, cana-de-açúcar, tabaco, cacau, algodão. Olha só aqui, ó, a foto aqui tem o mapa. Na página anterior também tem da América do Norte, e esse daqui da América aqui, ó, Central, certo? Então, como eu já falei, os países insulares aqui são diversos países, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, são vários países assim, um próximos ao outro, como se fossem pequenas ilhas, tá? Continuando aqui, agora aqui a América do Sul. Ela é composta por 12 países, entre eles quem? O Brasil. Também pela Guiana Francesa, mas ela pertence à França, gente, desculpa. A Guiana Francesa, ela ainda pertence à França. Ela é um país que está aqui na América do Sul, mas ela pertence à França ainda, tá? Nós temos algumas características importantes aqui na América do Sul, que no Chile, aqui tem a foto para vocês, do deserto, aqui ó, do deserto do Atacama, tá vendo? O deserto do Atacama, ele é o deserto mais
seco do mundo. Diferente lá do deserto do Saara. O deserto do Saara, ele é o maior do mundo. O deserto do Atacama, no Chile, ele é o mais seco mesmo, tá? Nós temos aqui a foto de uma vista aérea de São Paulo, certo? E aqui, ó, olha que interessante, aqui a floresta amazônica. E os países da América do Sul, eles possuem atividades econômicas variadas. Alguns deles, como Brasil, Argentina e Chile, eles são países muito industriais. Tem muitas indústrias nesses países e muito importantes também para a economia. A agricultura também é presente nesses países sul-africanos, tá? Outra coisa também que predomina muito é a agricultura voltada para a subsistência da própria família, principalmente aqui no sul do Brasil, aqui no Uruguai. É assim, a agricultura de subsistência é as famílias que eles plantam para eles comerem. Eles utilizam as plantações deles para eles comerem. É claro que os grãos excedentes realiza-se o que mesmo? O comércio. Mas tem muitas famílias nessas regiões ali no sul do Brasil, ali no Uruguai, que eles têm essa produção de agricultura para o uso próprio deles, certo? O Brasil, gente, ele só não faz fronteira com apenas 2 países da América do Sul. Ele faz fronteira com uma grande maioria. Apenas 2 não faz fronteira com ele, que é quem? O Chile e o Equador, certo? E aí, você conhece algum outro país aqui da América do Sul? Alguns países não são tão difíceis para circular, né? Não exige tanto essa questão de passaporte, são mais fáceis, como a gente circular para o Paraguai e para a Argentina, né? Quem tem a possibilidade são países da América do Sul que são mais acessíveis para se conhecer, para se visitar. A diversidade da população nas Américas. O que aconteceu, gente? Houve uma miscigenação muito grande aqui na América. Por quê? Os primeiros habitantes, os índios. Aí o que foi aconteceu? Diversas etnias indígenas. Com a vinda dos colonizadores, o que aconteceu? Começaram a vir com o tempo franceses, britânicos, italianos, alemães, começaram a vir aqui séculos mais tarde para a América, né? Então, não só para o Brasil, mas como para a América do Sul em geral. Então, houve uma miscigenação, uma mistura de povos, de etnia muito grande aqui, certo? Aqui tem uma foto, ó. Tá vendo? Diversas pessoas, diversas características. Então, a miscigenação é essa mistura diferente de etnias, né? E quem que habitava mesmo o continente americano antes da chegada dos colonizadores portugueses? Diversas etnias indígenas. Quem que veio colonizar o Brasil? Os portugueses. Eu falei portugueses, gente, mas em outros países foram colonizadores espanhóis, tá? Principalmente muitos países aqui da América do Sul, os espanhóis que fizeram a colonização. No Brasil, foram os portugueses, certo? Na América do Norte, quem fez a colonização lá? Quem foram os outros habitantes que chegaram lá? Que também tinha lá diversas etnias indígenas. Os britânicos, os franceses, os espanhóis. Foram eles que chegaram lá na América do Norte, certo? Depois tem as atividades aqui, para vocês fazerem aqui. Olha só. Tem um mapinha aqui depois para vocês praticarem. Eu já falei tudo aqui. Ah, tá. Os principais paralelos, gente. Os principais paralelos aqui do continente americano. Quem são os principais paralelos que nós temos aqui? Alguém lembra? O trópico de... Não lembra, gente? Trópico de Capricórnio, gente, e a linha do Equador. São os principais paralelos que nós temos aqui no continente americano. E quais oceanos que banham o continente americano, gente? Vocês lembram quais são os oceanos que banham o continente americano? Atlântico,
Pacífico. Vamos aqui, ó, procurar aqui no mapa, nós já fizemos uma atividade disso daqui. Olha só, ó, deixa a professora mostrar qual é o mapa que vocês vão conseguir aqui, ó. Olha só, ó. Nós temos, aqui está na América, desculpa, está na América Central. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, nesse mapinha aqui, ó, vocês vão ver bastante. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Oceano Atlântico. Aqui, Oceano Atlântico, o Pacífico e aqui em cima, ó, o Oceano Glacial Ártico. São esses três. Lembra que nós já vimos os módulos anteriores. Então, voltando aqui, ó, o Oceano Atlântico, aqui nessa região, desse lado, o Pacífico aqui e o Oceano Glacial Ártico, certo? Então, voltando aqui, dando continuidade das nossas atividades aqui, então aqui para concluir esse módulo, olha só, vocês viram então onde que está localizado o continente americano. Olha só aqui, ó, em relação ao mapa, o continente americano ele está para cá, né? Ele está aqui mais ao lado oeste, aqui, o continente americano. Vimos que o continente americano, ele é dividido em três partes: América do Norte, América Central, América do Sul. O nosso país está onde, Brasil? Na América do Sul, que foi colonizado por portugueses. Demais países aqui da América do Sul pelos espanhóis. Lembrando que a Guiana Francesa ainda pertence à França, certo? Cada região, cada América tem uma característica própria, tanto que na América do Norte lá cai muita neve, né? É característico lá do Canadá, nos Estados Unidos ter neve e nós já não. Nós estamos numa região subtropical onde é mais quente aqui o ambiente. Certo, pessoal? Então, terminando aí esse módulo, até a próxima!